Quando a gente trabalha um currículo, né, pensando nisso, qual é o perfil do profissional que a gente quer formar? Esse curso ele foi desenvolvido pensando nesse perfil. Qual é realmente o perfil de médico que a sociedade hoje precisa? Qual é o médico que a gente espera encontrar quando a gente vai num consultório, no ambulatório, na emergência, no hospital? Né? O que a gente quer como paciente, como um cidadão da sociedade? Então, quando a gente trabalhou o currículo, foi pensando também nisso, né? Então, desenvolver um médico que tivesse uma competência técnica, né, de alto nível e que também fosse desenvolvido nele outras habilidades que são extremamente importantes hoje para o profissional da área da medicina. Como se relacionar com o seu paciente, como se comunicar com ele, como se comportar num ambiente de saúde, seja no hospital, seja no consultório, seja no ambulatório, na comunidade, né? Que aspectos são importantes nesse perfil, né? Liderança, habilidade de trabalhar com outras profissões de outras áreas de saúde, habilidade de trabalhar em equipe, a capacidade de sempre melhorar, né? Então, se autodesenvolver, sempre estar estudando, sempre olhar para a formação como estando inacabada. Então, sempre sentir a necessidade de continuar estudando, continuar se desenvolvendo. Então, foi mais ou menos nesse sentido que foi desenvolvido o currículo do curso de Medicina da Unifor. Então, o que a gente espera daqui a 6 anos é que os nossos alunos estejam num nível, né, de conhecimento de altíssimo padrão, mas sempre achando que precisam se desenvolver mais, que tenham capacidade de trabalhar nos seus ambientes de trabalho da melhor forma possível, com outras pessoas, né? E que tenham um comportamento ético, que tenham uma atitude profissional. O que é uma atitude profissional, né? É saber que ele é importante dentro daquele ambiente, é chegar na hora, né? É saber que ele tem que preservar a sua profissão, seja na relação com o paciente, seja na relação com outro médico, com um enfermeiro, ou com outra profissão. Então, uma série de elementos que são extremamente importantes e que, na maioria das vezes, não são trabalhados nos currículos tradicionais. Daí porque a gente pensou em trabalhar um currículo que também desenvolvesse esses outros elementos que normalmente são marginais nos currículos tradicionais. Exatamente por isso, né? Quando a gente começou a pensar como vai ser esse jeitão, né? Como é que vai ser o jeito do currículo, como é que a gente vai apresentar isso para o aluno. E o PBL, né, o aprendizado baseado em problemas, não é uma invenção nossa, do curso de Medicina da Unifor. Na verdade, o PBL já tem mais de 30 anos, né? Começou em McMaster, no Canadá, e a gente começou a pensar em metodologias que pudessem atender a esse currículo que a gente estava propondo. Naturalmente, um currículo desse, ele não conseguiria ser atendido com um currículo tradicional, né? Então, a gente começou a perceber que o PBL, como metodologia, né, ele atenderia perfeitamente ao que a gente estava propondo. Então, por que o PBL? Porque o PBL, ele bota o aluno no centro do desenvolvimento. Então, o aluno, ele passa a ter um papel de ator principal, né? Não é o professor. Então, por que isso? Porque o aluno, ele já está na universidade, né? Então, ele já é adulto. Então, a gente costuma dizer para eles que eles são profissionais em formação já. Então, eles têm que ter esse discernimento de desenvolvimento, né? De ter autonomia e também ter a responsabilidade de se desenvolver. E o PBL, ele trabalha muito isso. O PBL tem algumas características que são extremamente importantes como metodologia de aprendizado, né? Então, primeira coisa, o PBL, ele não trabalha com disciplina isolada. Por quê? Né? Porque na medicina as coisas não são assim. A gente não vê o coração e o pulmão, né? O sistema digestório. O paciente, na verdade, ele é um todo. Ele é o seu João, que é casado com a Dona Maria, que tem 3 filhos,
que mora na comunidade X, que tem um risco para determinadas doenças e que naquele momento ele teve um infarto, por exemplo, né? Em um momento mais na frente, ele teve um outro problema de saúde. Então a gente tem que ter esse discernimento da integralidade. E o PBL ele trabalha muito isso, né? A integração tanto das disciplinas, então a gente trabalha a cardiologia com a anatomia, com a fisiologia, né? De forma que o aluno ele veja aquele conteúdo da forma que ele vai ver na realidade da prática profissional dele. Ao mesmo tempo que a gente trabalha a integração das atividades teóricas e práticas, né? A gente não vai ver teoria para depois ver a prática, a gente vê tudo junto, porque é assim que acontece na vida real, né? Então, uma das características extremamente importantes do PBL é isso. A outra coisa é que a gente trabalha dentro do contexto, né? A gente não vai trazer um contexto que seja diferente do que ele vai trabalhar no futuro. Então, nós vamos trabalhar com doenças que ele vai se deparar no dia a dia dele como médico, né? Quais são as doenças mais prevalentes do nosso estado, do nosso país, né? Então, a gente vai trabalhar muito isso. A gente vai trabalhar também uma diversificação dos espaços de aprendizado do aluno. Então, o aluno não vai ficar tendo aula teórica a semana inteira. Não. Ele vai para o grupo tutorial, onde ele abre um problema da semana do infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Ao mesmo tempo, ele vai para o laboratório morfofuncional e vai estudar a morfologia do sistema cardiovascular. Ao mesmo tempo que ele vai lá para o laboratório de habilidades e vai ver a semiologia do aparelho cardiopulmonar, e ao mesmo tempo ele vai para a comunidade e vai ver o seu João, que teve um infarto, né? Então, tudo de forma integrada, em vários ambientes que vão facilitar muito o aprendizado dele, né? Então, ele vai ver desde o primeiro semestre, né, como é que as coisas acontecem na profissão dele, né? Não vai ver a disciplina básica, 2 anos, para depois ver a prática. Não é assim que funciona. É muito importante isso, né? Quando você é o ator principal, né, daquele cenário, vamos dizer assim, você passa a ter a responsabilidade do processo, né? Então, é importante que não é o professor que é responsável, mas sou eu. Eu que vou precisar aprender, eu que tenho que identificar quais são as minhas lacunas de conhecimento. Claro que ele não está só nesse processo, né? O professor ele vai atuar como facilitador, né? De uma forma mais tranquila, mais serena possível, né? Fomentar o desenvolvimento dele, né? A ideia da gente é que o aluno ele entenda que aquele ambiente, aquele cenário de aprendizado foi feito para ele. A gente tem que pensar o seguinte, o aprendizado ele é específico para cada pessoa, né? Como ser humano. Então eu aprendo de um jeito, o professor Alex aprende de outro, né? O que o curso vai fazer é tentar fomentar isso, mas o aluno ele tem que identificar como é que eu aprendo. Como é que eu vou estudar para o grupo tutorial? Eu vou fazer resumo. Não, eu vou ficar olhando no espelho, eu vou ler, né? Mas a responsabilidade do processo tem que ser do aluno. Ele tem que identificar quais são as suas fortalezas, as suas deficiências, né? E tentar melhorar isso no dia a dia, porque no futuro isso vai ser um elemento importante, é um instrumento importante para ele como profissional. Aquele profissional que terminou os 6 anos, ou mesmo a residência, não, agora eu estou pronto, estou ótimo. Esse profissional, ele tende a ser um profissional que vai ficar fora do mercado de trabalho, né? Porque é uma necessidade que o profissional da saúde, o médico, ele esteja sempre se desenvolvendo, né? O aprendizado é dinâmico, porque as doenças se renovam, os diagnósticos, os tratamentos. E por que não começar a trabalhar isso dentro da universidade do curso, né? Porque assim a gente desenvolve essa ferramenta. E quando a gente se formou, essa ferramenta já está lapidada, vamos dizer assim. Daí a importância que o aluno ele seja o centro do processo, e não o professor, né? O professor, na verdade, ele vai funcionar como um facilitador desse processo de aprendizagem, né? E aí o ator principal, né, daquele cenário de aprendizado é o aluno.